Essa melodia é para homenagear quem... No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos abordar o capítulo 9 de Apocalipse. Só lembrando os capítulos anteriores, no capítulo 8, as trombetas que foram tocadas atingiram a terra, a superfície da terra, o mar, a vegetação, o cosmos foi atingido, o sol, a lua. Agora é outra dimensão. Deus vai começar a atacar não mais a natureza, mas o homem. É um dos capítulos mais ricos porque tem muita simbologia e nós vamos ter que dividir em algumas partes, porque vamos tentar explicar versículo a versículo a simbologia do que está escrito nesse capítulo 9. Deus começa a apertar um pouco cerca ao homem, ainda tendo misericórdia dele para ver se ele se arrepende. O capítulo 9 começa assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Só lembrando que João está arrebatado agora, ele está no seu corpo espiritual. Então ele vê uma estrela caindo. Só que essa estrela aqui não é um objeto celeste. Por quê? Porque a essa estrela é dada a chave do poço do abismo. Então não pode ser um corpo celeste porque tem vida. Essa estrela aqui, esse objeto, esse ser, ele vai abrir o poço do abismo. E é no poço do abismo, é nesse abismo aqui, onde os demônios estão acorrentados até hoje, onde os demônios estão amarrados. Uma prova disso é em Judas, versículo 6, que diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então veja que existem demônios que estão acorrentados, que estão presos. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, existem demônios que estão presos até o dia de hoje para serem soltos somente durante a tribulação. Agora você imagina, se o mundo como está hoje, com pedofilia, com assassinatos, com violência, com guerras, está acontecendo tudo isso com os demônios que estão na estratosfera, imagine quando esses demônios aqui forem soltos, a destruição que eles vão causar, que são tão violentos que estão acorrentados até o dia do juízo. Então essa estrela aqui nada mais é do que possivelmente Satanás. João vê essa estrela caída. E nós temos outras provas também, porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, é dito: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, provavelmente, essa estrela aqui que é lançada fora é exatamente Satanás. Mas lá na frente, Miguel, o detentor, o guarda de Israel, ele pega uma luta com Satanás e os demônios e os coloca para a terra. E nesse mesmo capítulo 12, no versículo 7 diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. Uma explicação: Satanás, ele era o líder do louvor no céu, do seu corpo saíam sons. Ele era o querubim ungido. A Bíblia cita de querubim 5 querubins. E ele foi o querubim ungido. Então ele foi precipitado do céu, como diz lá em Isaías,
como via a estrela alva caindo do céu, uma prova que essa estrela, provavelmente é Satanás, caiu do céu. E Satanás e os demônios estão nessa estratosfera, como diz lá em Efésios. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades, estes que estão nas regiões celestiais. Então a trajetória de Satanás qual é? Ele desceu dos altos céus, lá do trono de Deus, está nessa estratosfera. E em determinado tempo aqui da tribulação, Miguel vai lutar com ele e colocá-lo na terra, literalmente. É por isso que diz, ai de vós que estão na terra, porque o diabo desceu entre vós com grande fúria, sabendo que tem pouco tempo. Então, possivelmente, essa estrela que João vê caindo aqui, é exatamente Satanás que é precipitado. E aí ele não vai ter mais chance de acusar os eleitos de Deus durante a tribulação, porque ele não vai ter mais acesso ao céu. Por enquanto ele tem acesso ainda de estar nos acusando dia e noite, mas neste determinado tempo aqui, acabou-se o tempo dele. Ele não vai ter mais acesso a Deus. É por isso que ele vai tentar destruir o máximo que ele puder aqui na terra, porque ele sabe que em pouco tempo depois ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Então veja como esse capítulo é rico. Só nesse primeiro versículo nós temos todas essas explicações da estrela que cai e que desce e abre o poço do abismo. Agora você imagina que cena João viu, saindo daquele poço, daquele abismo, milhões e milhões de demônios. A coisa é tão cruel que Jesus, quando está para libertar aquele gadareno de legiões demoníacas, os próprios demônios, eles pedem a Jesus que não os lance no abismo, mas lance naqueles porcos. Veja como é terrível este local. É um local real. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, a Bíblia está aqui muito clara. O abismo é um local real. E esses demônios, em determinado tempo da grande tribulação, serão soltos para atormentar os homens. Esse capítulo é muito rico, porque vai mostrar a dor psicológica do homem, a dor na alma. É tanto que lá na frente tem um termo, farmaqueon, que é os homens vão buscar suportar essa dor usando drogas. Por isso o consumo de drogas está cada vez mais alto. No próximo bloco de Jesus está voltando, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 2. Veja como esse capítulo é rico. Só no primeiro versículo nós tivemos de dar todas essas explicações. Não perca o próximo bloco do programa Jesus está voltando.